Sejam muito bem-vindos ao OTI OK. E a história de hoje é da Milene. Mas se essa história é minha ou se é da sua amiga, vocês nunca vão saber, nem se os lugares ou nomes foram alterados ou não. Vem comigo. A Milene namorava com o Matheus há 2 anos. E desde que eles começaram a ficar, eles sempre definiram o relacionamento deles como um relacionamento fechado. E então, se um ficasse com outra pessoa, já era considerado uma traição. Esse era o combinado entre eles. E até aí, ok. O Matheus morava sozinho, a Milene morava com a irmã dela, então eles tinham a rotina de trabalho deles e só se viam aos finais de semana quando a Milene ia lá para casa dele. Durante a semana ali, uma semana qualquer, o Matheus comentou que ele estava com dor nos testículos. E ela perguntou o que poderia ser. Ele comentou que achava que por trabalhar sentado e a costura da calça ficaria apertando, podia estar machucando. E os dois deixaram para lá. A Milene faz o uso do Dilmirena. Então, nessa adaptação dela, né, que é um método contraceptivo, nessa adaptação do corpo dela, ela não menstruava nunca, não tinha escape de sangue, nada. No final de semana, logo depois que o Matheus reclamou de dor nas bolas, a Milene foi para casa dele e, normal, eles tiveram relações ali. Só que depois que eles terminaram, a Milene começou a ter um sangramento muito, muito vivo. Um sangramento bem intenso, bem vermelho, como se fosse um machucado. E isso nunca tinha acontecido com ela. E aí, adivinha o que a Milene fez? Ela jogou na internet. Só que qual que foi o problema? Que quando ela jogou na internet, ela leu que o sangramento pós-relação poderia ser de uma DST ou IST. Eu sei que teve aí uma mudança, uma adaptação, eu não sei, eu sou leiga. Então eu não sei dizer se é DST ou se o correto é falar IST. Mas como eu sou uma pessoa mais antigamente, eu vou falar DST, qualquer coisa vocês me corrigem. Ela leu então que poderia ser clamídia, que é uma DST, e quando ela leu os sintomas da mulher e do homem, um dos sintomas que constava lá era dor nos testículos. A Milene ficou um pouquinho preocupada, porque assim, por que só agora que o Matheus estava sentindo essa dor nos testículos? Se a costura da calça não era uma calça nova, nada do gênero, nada tinha saído da rotina, por que agora estava doendo? Então, na cabeça dela fazia sentido que pudesse ser clamídia. Ela sentou, conversou com o Matheus e foi uma conversa um pouco tensa, porque quando você acusa a pessoa de estar com uma DST, é quase que uma acusação de traição, né? E ela falou desse risco porque era muita coincidência os dois com sintomas compatíveis. Então, isso foi no sábado à noite, e no domingo pela manhã, ela foi no hospital que tivesse plantão ginecológico, que normalmente são maternidades, para ver o que tinha acontecido, porque ela tinha dois medos. Um, que realmente fosse clamídia, ou dois, que o DIU dela tivesse saído do lugar e tivesse machucando, rasgando o útero de alguma forma. Porque a Milene, ela também é uma pessoa leiga. E a gente não tem muita noção de como que o DIU fica posicionado ali. Então, na cabeça dela, ela pensou no pior, né? Que era o DIU saiu do lugar e estava machucando ela. Quando ela chegou no hospital, um médico, um senhorzinho que atendeu ela, ele falou que não teria nada que ele pudesse fazer, porque o pessoal do ultrassom já estava fechado, porque eles só ficavam ali até o meio-dia de sábado. Eu não sei como é que pode isso numa maternidade, gente. Mas não cabe a mim questionar. Mas sei que ela não conseguiu fazer esses exames e ele nem sequer examinou ela. Nada. Ele fez, ele aceitou a consulta, falou que não tinha o que fazer e ela foi embora. Por conta do trabalho dela, ela só conseguiu ir de noite ali durante a semana. E quando ela chegou, o pessoal do ultrassom só ficava até as 18 horas. Então era um horário bem comercial. Ela se organizou e ela só conseguiu ir no sábado de manhã. Então, uma semana depois do ocorrido que ela conseguiu ir, e ela também não teve mais nenhum tipo de sangramento. E ela ficou monitorando ali a dor do Matheus, e ele falou que não estava mais doendo. Então, se passou, talvez a única preocupação dela ali fosse o Dil ter saído do lugar. Então, no sábado de manhã, quando ela foi para o hospital, foi uma médica bem nova que atendeu ela, e essa médica pediu, né, para ela tirar a calça, deitar na maca, aquele procedimento ginecológico, que a mulher fica com as pernas abertas, um pano cobrindo, e a médica vem dar uma olhada ali.
E quando ela analisou a Milene, ela falou que a Milene estava com uma inflamação e que era bom ela fazer o ultrassom para desencargo para ver se estava tudo certo com o DIU, mas que aparentemente estava. E aí ela passou um remédio para a Milene tomar, falou que era para o Matheus também tomar, e a Milene questionou a médica, porque ela queria saber o que foi que aconteceu, qual que era o diagnóstico. Porque como que você vai simplesmente tomar um remédio, dar pro teu namorado tomar um remédio e sem saber o que aconteceu? Só que a médica, ela falou assim: Ah, pode ser clamídia, pode ser tricomoníase, pode ser um monte de coisa. Mas tome esse daqui que vai ficar tudo bem. só que agora, abrindo um parênteses, a Milene, ela é aquela amiga de conselho de BO de amiga. Eu acho que todo mundo tem na rodinha a amiga que você passa um sufoco, você manda mensagem para ela, ela é a rainha do Google, então ela já sabe tudo que ela tem que te falar, ela já conhece todas as doenças, todos os sintomas, ela sabe tudo. Essa era a Milene. Só que, claro, que quando é com ela, o negócio não é bem assim, né? De achar que dá para aplicar tudo. Então, ela não é uma pessoa 100% desinformada. E ela já sabia, já tinha lido em vários lugares, que essas duas doenças eram doenças de contágio relativamente recente e exclusivamente por transmissão sexual. Ou seja, quando você tem uma doença que ela é exclusivamente por transmissão sexual, você não pega na saliva, você não pega no sangue, você não pega no ar, só na troca de fluidos durante a relação. E quando a médica falou isso, a Milene, ela deu aquela desmoronada no consultório, que ela começou a chorar e começou a tremer, ficou super nervosa. E ela falou pra médica, falou, ó, Eu sei que isso que você me falou são duas DSTs e elas são de contágio recente. Então você tá me falando que eu tô descobrindo uma traição através de uma DST? pra vocês terem noção do grau que a Milene ficou, a médica que estava examinando ela acho que ela percebeu que talvez ela tenha falado de um jeito. Eu acho que foi um jeito um pouco tendencioso. Eu não sou médica, não pedi a opinião de médicos para poder me informar sobre isso. Se tiver algum médico aqui ouvindo que queira orientar, que queira falar sobre isso, sinta-se à vontade. Mas eu achei que a médica foi um pouco precoce. Devem ter exames mais específicos, né, para que ela pudesse bater o martelo desse jeito. E a médica tentou acalmar ela ali, inclusive ela chegou a oferecer um cartão dela para Milene, para caso a Milene precisasse conversar. Então, uma médica com a agenda cheia, recebendo uma ligação da Milene, desabafando e chorando. Pense no grau que a menina ficou. E é claro que ela não fez isso, né? E aí ela saiu de lá, fez o ultrassom e estava tudo no lugar, tudo em ordem. Então, assim que a Milene descartou que foi um problema no DIU, ela foi ligeira. E o que ela fez? Pediu para a médica alguns exames que fossem para identificar qualquer DST que tivesse, fosse tricomoníase, fosse clamídia, que pudesse captar qualquer uma dessas doenças, para que daí ela soubesse o que fazer. Então, quando a consulta terminou, já era meio-dia de sábado, e ela foi atrás de laboratórios para poder fazer a coleta dela, para que depois que ela fizesse os exames, ela tomasse o remédio. Só que como já era meio-dia de sábado, os laboratórios que atendiam o plano de saúde dela já estavam todos fechados. Então ela teria que esperar até segunda-feira para poder tomar o remédio, para poder fazer a coleta e posteriormente tomar o remédio. E teria que esperar mais o tempo de sair o resultado. Então, quando ela saiu da consulta, ela ligou desesperada para a irmã dela, porque, poxa, a possibilidade de você descobrir uma traição por uma DST é um pouco é um pouco conturbado, assim, é um pouco perturbador. Então, ela explicou para a irmã dela o que tinha acontecido e a irmã dela foi bem sábia, assim, ela acalmou ela. E eu, pelo que eu lembre vagamente da faculdade, lembrando que eu já sou formada há 8 anos e eu não atuo, né, porque eu dou aula há 9 anos, eu me lembro que tem um negócio que eu não sei se é válido para todas as doenças, eu não sei. Se tiver algum médico ouvindo, alguém da área, por favor, me corrija, comente, me oriente sobre isso, para que eu não seja um desserviço aqui falando coisa errada. Existe um paranauê chamado janela imunológica,
que é o tempo em que o vírus, o protozoário, algum invasor fica ali no teu corpo incubado. E aí, se você tem uma queda de imunidade, esse invasor que está ali, daí ele se manifesta, porque ele aproveita que você está com a imunidade baixa. Então, eles são invasores oportunistas. Se eu não estou equivocada, é isso que fala. Então, por mais que a internet fale, não, o contágio é recente, tudo depende. Não dá para a gente colocar uma regra no corpo, na imunidade, no funcionamento de cada indivíduo, de cada organismo. Então, não é uma regra 100% válida. E foi isso que a irmã dela explicou para ela não ficar desesperada, porque não tem como garantir que realmente foi um contágio recente. Por mais que os dois namorassem 2 anos, eu já ouvi falar, e isso foi na faculdade, não sei se está desatualizado ou não, mas na faculdade eu lembro que um professor meu comentou que tem gente que pode ficar com o vírus da AIDS incubado por 10 anos. Então ele pode ir lá e fazer teste que vai dar negativo, porque está incubado dentro dele, está encapsulado ali. E ele pode manifestar só depois de muitos anos. Então, enquanto tem gente que manifesta com 3, 4 meses de contágio, tem gente que pode manifestar com 10 anos. E outro exemplo disso, o HPV. O HPV tem gente que se contamina, parece que é a DST mais comum que existe. Que, tipo assim, 90% das pessoas que já tiveram algum tipo de relação já tiveram contato com esse vírus. E ele também, ele só se manifesta se a tua imunidade baixa. Porque senão, o teu corpo expulsa depois de, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos que ele tá ali. O corpo mesmo se livra dele, diferente da AIDS, né? Infelizmente. Mas o HPV é um desses que você pode ter, só que você não manifesta. E depois o teu corpo se livra dele sozinho e você nunca vai saber se você já teve contato, se você já teve ou não. Então, realmente, é difícil colocar uma regra. Só que na hora do desespero que a Milene tava, também ela não tinha como ficar pensando nisso. É lógico que quando a gente passa por esse tipo de situação, eu acho que a maioria das pessoas, acho que uns 70, 80% fica pessimista com esse tipo de diagnóstico. E passado ali, depois que ela se acalmou um pouco, como era final de semana, ela foi para casa do Matheus. E quando ela chegou lá, ela estava nervosa com o que ela tinha ouvido da médica. Então ela sentou com bastante calma com ele, contou o que tinha acontecido e numa boa, ela perguntou para ele se houve traição ou se em algum momento ele pode ter pisado na bola de alguma forma, traição. Mas se antes deles assumirem um namoro, quando estavam ficando, ainda que fosse um relacionamento fechado, se às vezes tinha alguma pendência com alguém para resolver e, sabe, um remember ali, alguma coisa. E ela tentou numa conversa bem franca com ele e ele negou. Aquele final de semana dos dois foi muito tenso, porque o Matheus ele falou que não tinha feito nada. E a Milene também falou que ela não tinha feito nada. Mas e se desse positivo? Como que iam comprovar alguma coisa? Como que ia acusar o Matheus? Vamos pensar com a cabeça do Matheus. Vamos supor que o Matheus não traiu. O que ele vai pensar se der positivo? A Milene me traiu e ela veio perguntar se fui eu ou não para tentar esconder a culpa dela, para disfarçar a culpa dela. Porque daí se ele tivesse traído, daí ok, daí não tem o que fazer. Agora vamos pensar que a Milene não traiu. Daí fica positivo. Como que não acusa o Matheus? Então a gente teria 2 cenários. Nenhum dos dois traiu, mas daí como que dá positivo? Ou os dois traíram e fica um jogando no outro. Então é uma situação bem chata. É uma situação chata. É um assunto particularmente pesado. E uma coisa que a Milene me falou, um exemplo bem chulo que ela me deu, e eu concordo. Tem 2 pessoas numa sala. Alguém solta um pum. As 2 pessoas sabem quem foi. Porque os dois podem falar, não fui eu, não, nem eu. Mas os dois sabem quem foi, porque se não foi você, obrigatoriamente foi a outra pessoa. Não tem da onde vir um cheiro do além, né? Até tem, né? Mas não vamos falar do sobrenatural. E da mesma forma, é como eles estavam encarando se desse positivo. Porque nenhum dos dois traiu e surgiu. Então, se der positivo, um automaticamente vai acusar o outro. Então, olha o tamanho desse bololô que virou. Pedir orientação para aquela médica não rolou. Então,
eles tiveram que aguardar. Então, depois daquele final de semana tenso, que os dois mal conversaram, a semana dos dois foi péssima. Ambos estavam fingindo que estava tudo bem, mas estavam tensos. Ela esperou fazer a coleta, tomou os remédios e a previsão era de que esse exame levaria 15 dias úteis, ou seja, 3 semanas, até sair o resultado. Gente, imagina que inferno. A Milene me contou que quando ela estava fazendo a coleta, era perceptível no rosto dela o nervoso. E as moças ali que estavam. Tem toda não uma equipe, mas elas vão em 2 ou 3, porque são exames mais invasivos e exames chatos de fazer. E uma delas falou assim que já houve uma situação dessa entre os pais dela e que ela bota a mão no fogo pelos pais e que ela não sabia o que aconteceu. Então a Milene ela ficou um pouco mais tranquila. E a outra pessoa que estava ali, a outra funcionária ali do laboratório, ela já falava que não, que se der com certeza rolou traição, não sei o que, então ficou lá a Milene apreensiva. E por um golpe de sorte, a Milene fez a coleta na segunda-feira e na sexta-noite saiu o resultado. Só que ela só foi ver isso quando ela estava a caminho da casa do Matheus. E quando ela entrou na página, né, vendo pelo celular, negativo para todas as DSTs. Ou seja, a médica, eu acho que essa conduta tá errada. Ela colocou no colo da Milene um diagnóstico, ela não fechou um diagnóstico, né, mas ela colocou no colo da Milene possibilidades e gerou um desgaste tão grande no relacionamento dos dois que eles quase terminaram. Porque o que aconteceu? A Milene chegou na casa do Matheus naquele dia e como ela tinha visto o resultado no caminho indo para casa dele, ela chegou, deu oi, conversaram e tal, porque ela já tinha se tranquilizado. E daí ela bem inocente assim, dela, e viu, saiu o resultado, deu negativo. Nesse momento, o Matheus ele deu aquela suspirada de alívio e ele falou para ela: "Por que você não me falou logo que você viu?" Ela falou: "Não, eu vi logo agora vindo pra cá, então eu só lembrei de te falar agora." Daí ele falou pra ela, né, que, meu Deus, eu tava super nervoso esse tempo todo esperando esse resultado sair, você não me falava. Foi aí que a Milene descobriu que ele tava nervoso também, porque ele conseguiu disfarçar. Porque se ele mostrasse que ele tava nervoso, o que ia aparecer? Que ele tava devendo? E daí a Milene falou: mas por que você tava nervoso? Você fez alguma coisa que te deu medo? Aí vira, né? Não, mas é que você me acusou, bababá, bababá, porque você duvidou de mim e não sei o que lá. E seguiram naquela discussão que a gente sabe como funciona, mas no fim das contas deu negativo, tava tudo certo. Os dois até estão casados até hoje, tá tudo bem. O que eu acho dessa situação toda? Primeiro, fico feliz que tenha dado tudo certo entre eles, porque eu não imagino como seria descobrir uma traição através de uma doença. E pior do que isso, se desse positivo, o que ia fazer? Ia culpar o outro? Mais uma vez, eu já falei isso aqui no episódio, eu vou insistir. Se tiver algum médico, alguma médica que tenha a propriedade para falar, que tenha domínio disso e queira transmitir essa informação, entra em contato comigo. A gente grava aqui para colocar no final do episódio, porque a informação nunca é demais. As informações que eu tenho são da época de faculdade, então eu não sei se ainda estão atualizadas ou não, se é a mesma coisa ou não. Na faculdade, o que eu me lembro? Que a tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível. Ela é caracterizada como uma doença realmente de contato recente, mas isso não é uma regra. E quando o médico olha o colo do útero da mulher que está com tricomoníase, o útero ele fica vermelho, cheio de pontinhos pretos, que eles falam que fica com aspecto de morango. Então não é difícil você olhar, bater o olho e falar que é isso. Mas, independente do resultado, isso me mostra que essa médica, ela era um pouco imatura. Imatura não é a palavra, inexperiente. Eu acho que é isso, inexperiente. Eu não sei se essa é a conduta correta. Se eu fosse paciente, eu com certeza absoluta teria ficado muito furiosa no lugar da Milene
E eu aponto ela como inexperiente porque faltou muita sensibilidade para ela explicar sobre cada doença, né? E como eu falei, até onde eu saiba, a tricomoníase, ela visualmente você já tem 99,9% de certeza. Você só faz um exame para dar 100%. Então eu achei que essa conduta não foi legal. Eu sinto muito que a Milene tenha passado por isso, fico feliz que não tenha dado em nada, mas eu acho que vocês concordam comigo que poderia ter dado bem ruim. O Matheus aparentemente é um cara tranquilo, e imagina se é uma pessoa, um cara um pouco mais estourado, um cara que é mais ciumento, um cara que é inseguro. Ia virar uma discussão homérica, ia virar uma discussão surreal, que poderia até ter gerado o fim do relacionamento deles, assim. Então, eu sinto muitíssimo que a Milene tenha passado por isso. Acredito, não tenho certeza, porque não sou médica, mas eu acredito que a conduta dessa médica não foi a conduta adequada. Mas também a gente não pode julgar tanto quanto eu acho que eu julguei aqui, porque eu não sei se existe uma matéria na faculdade que ensine como que você se comunica, sabe? Às vezes tem pessoas que são mais diretas e pessoas que não, e eu acho que só aprendendo. Então, pela descrição da Milene com a reação que ela teve a hora que a médica falou, acredito eu que essa médica não vai fazer isso de novo. Mas, com a Milene já tá feito, graças a Deus, deu tudo certo. Então, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Também, se não gostaram, não tem nada que eu possa fazer, a não ser que vocês me deixem um feedback para eu saber onde posso melhorar. E é isso. Mandem a sua história até aí, ok.podcast@gmail.com. Me sigam no Instagram, @ateaiok.podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!